Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma coisa é certa, todo livro deixa rastro na gente. Alguns passam mais leves, outros ficam latejando ali, sabe? E alguns são uma verdadeira encruzilhada. Você fecha a página e não está mais a mesma pessoa, isso é fato. E são sobre esses livros que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então já pega seu chá, seu café e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Gente, antes de eu falar do livro, deixa eu falar de uma coisa que aconteceu por aqui. Do nada, sim, do nada, eu acordei com a vontade de mudar, sabe? E eu pensei, por que não pintar meu cabelo de rosa? Sabe quando você tá em uma nova fase da sua vida e você quer marcar de alguma forma? Pois bem, marquei aqui com cabelo rosa. Obviamente essa foi uma mudança externa, mas hoje eu quero falar das mudanças internas. Aquelas que não aparecem tanto no espelho, mas com certeza moldam quem a gente é. E nesse caso, essas mudanças têm muito a ver com os livros. Então eu quero compartilhar com vocês alguns livros que têm a ver com cada fase da minha vida. Mas aí, quais foram os critérios para eu selecionar esses livros? Porque, parando pra pensar, todo livro acaba me marcando de alguma forma. Mas são aqueles livros que, quando eu lembro da determinada época, eram eles que estavam lá, sabe? Claro que as histórias que eu vou compartilhar aqui são bem pessoais, mas eu tenho certeza que esses livros também podem mudar a sua vida. Então vamos começar com aquele livro que, assim, sabe? Quando eu penso naquele momento da minha vida, ele está lá. Que é o livro As Cidades e as Serras, de Eça de Queiroz. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que esse foi o livro base para eu escrever meu TCC. Gente, eu terminei esse livro, veio o tema do meu TCC rapidamente assim na minha mente. Eu falei, é isso, eu quero falar sobre isso. Porque o que ele me ensinou, afinal de contas? Ele me ensinou que o equilíbrio é tudo. Não é só sobre as serras, o campo e nem a cidade urbana, sabe? Mas é um movimento entre esses dois mundos. O que acontece aqui? Como isso nos modifica? Ah, beleza, você tá falando sobre um livro escrito no século XIX, Mônica, mas que isso tem a ver com a minha vida? Se parar pra pensar e levar isso para agora, a gente tá vivendo exatamente isso. Querendo viver nas redes sociais 24 horas, mas ao mesmo tempo, parece que quando você está ali preso nas redes sociais, parece que tá todo mundo vivendo o fora das redes, mas ao mesmo tempo, isso tudo que você vê é dentro das redes. Então, qual é o equilíbrio disso tudo? É onde está o equilíbrio entre o que a gente está vivendo e o que a gente está realmente postando. E esse livro veio me ensinar muito disso. Foi o que eu desenvolvi, a analogia, os pensamentos dentro do meu TCC, para explicar que o equilíbrio nesse processo realmente é significativo. Então, é um livro que me mostrou que viver é realmente medir essas intensidades da vida. Agora, vamos para um livro que, assim, me fez chorar por horas, dias, e até hoje, quando eu abro sem querer algumas páginas, começo a chorar novamente. Que é o livro Mr. Dalloway, de Virginia Woolf. Primeiro que esse livro acabou me fazendo desprender do meu preconceito com a Virginia, porque todo mundo dizia assim, a Virginia é muito complicada. E eu, por acreditar nisso, achava que eu não tinha capacidade de entendê-la, de ler, e fugia do fluxo de consciência. Até que eu falei, gente, eu preciso encarar. Eu até dou esse conselho pros meus alunos, porque a gente precisa ter muitos medos na vida. O medo é necessário, né? Ensina a gente a viver de algum modo. Uma das coisas que a gente não precisa ter medo é da leitura. Eu sei que alguns livros parecem um verdadeiro bicho-papão. E eu falo isso exatamente uma pessoa que teve que mudar o seu olhar depois de enfrentar as páginas da Virginia Woolf. Essa aproximação com o fluxo de consciência me fez perceber que eu estava mais próxima dos personagens do que eu imaginava. Eu percebi e comecei a entender e a respirar juntos com esses personagens também. Esse foi um livro que me fez chorar muitas vezes, mas muitas vezes mesmo que eu nem imaginava. É um livro que realmente me fez perceber que assim que eu fechei as suas páginas, eu já não era mais a mesma, sabe? Existe uma Mônica antes da Virginia Woolf e depois da Virginia Woolf. Colocaria aqui vários os livros da Virginia, inclusive a sua biografia, e foi aí que eu me encantei cada vez mais pela Virginia, me vi em várias situações bem semelhantes com a dela. Então, quando eu li os diários da Virginia, depois eu retornei às suas leituras, seus livros, eu comecei a ter uma certa intimidade, assim, eu entendi o por trás do que estava se passando em cada obra. E é muito interessante perceber isso também, porque me mostrou que realmente as páginas desses livros têm significados e não são só palavras soltas. Quanto isso muda a gente mesmo. Eu vejo as minhas anotações, fiz muitas anotações assim no decorrer do livro, e todas as minhas anotações é referente a esse processo de mudança mesmo, de que quanto eu já não era mais a mesma, assim. Ó, eu anotei muito. Aí, falando de fluxo de consciência, você acha que não teria quem no meio desse processo que me moldou e me modificou todinha? Ela, Clarice Lispector, mais especificamente com o livro Água Viva. É engraçado porque a Clarice também é uma dessas autoras que eu tive certo receio de começar a sua leitura. Eu fui apresentada assim logo de cara com o ovo e a galinha. Depois que eu peguei a ideia, como a Clarice escreve, como ela nos modifica,
tudo mudou. E aí, dentre todos os livros dela, que todos acabam deixando uma marca também, Água Viva é um livro que me faz refletir e pensar, será que ela está falando de uma personagem específica ou ela está falando de mim? E isso tem um motivo aparente. A Clarice deixou a personagem principal não ter nome. Tudo porque ela queria que a gente também se olhasse como se fosse um espelho, um reflexo mesmo. E saber que uma escritora tinha tanta intimidade comigo, né? É como se eu tivesse diante de do meu mais íntimo sentimento e experiências, assim. É como se eu tivesse contado a história da minha vida pra uma amiga e ela transformou isso em um belo de poesia, um livro de poesia praticamente. E a escrita da Clarice é muito poética. Mas eu tenho certeza que também esse livro vai falar com você. Por isso que eu aconselho ler assim profundamente essa narrativa. Se eu não te convenci ainda a pegar este livro e ler, eu vou ler um trecho onde que toda vez que eu venho aqui recorrer a essa leitura da Clarice, ela fala comigo e dá esse tapa na cara, sabe? Quando estranha uma pintura, é aí que a pintura é pintura. Quando estranha a palavra, é aí que ela alcança o sentido. E quando estranha a vida, aí é que a vida começa. Isso faz a gente refletir que muitas das vezes a gente sai da nossa zona de conforto, né? Estranha esse novo recomeço, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas é aí que a gente cresce. A partir do momento que você quiser mudar o seu antigo eu, o lugar que você estava, a sua zona de conforto, vai tentar negociar com o que você está vivendo de novo. E não volte atrás. Vá em frente e viva esse novo desafio, que é a experiência e a mudança. E esse livro exatamente é esse abraço amigo que você precisa quando tudo está mudando e você desconfia desse novo que está por vir. Mas acredite, a mudança é necessária. Como a Clarice Lispector já falou, quando eu estranho a vida, aí que ela é vida. O próximo livro não tem como. Será porque que ele está aqui? É o livro Desassossego, do Fernando Pessoa, mais especificamente do seu heterônimo Bernardo Soares. Já percebeu que esse livro deixou de ser do Bernardo Soares há muito tempo, né? Esse livro agora é meu. Foi tão impressionante a época que eu li este livro, porque muitas das vezes eu vim aqui só pra refletir mesmo, ler um pouco, e parecia que ele estava falando da minha vida. Falei, como é que tu sabe disso? Como você sabe que isso acabou de acontecer? Então, em algumas passagens, eu anotava até as datas, assim. Ah, isso aconteceu no dia tal comigo também. Então, passou a ser o meu diário. É um livro que eu não empresto. Porque não estarão lendo sobre Bernardo Soares, mas sim sobre a minha vida. É um livro que eu recomendo demais a leitura, gente. Eu sei que muitas pessoas estranham a forma que o Fernando Pessoa desenvolveu essa narrativa, mas pense que você está vendo a rede social de alguém. Lá nas redes sociais, você vai ter um post, depois outro, como se fosse um belo de um Twitter. É isso. Esse livro é o Twitter da vida do Bernardo Soares. Mas, obviamente, ele faz isso de uma maneira reflexiva, poética, linda. Se tem um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa, é o livro Desassossego. É impossível você fechar esse livro e continuar a mesma pessoa. Nunca. Esse é um livro que mostra a importância da literatura, que são experiências diferentes, mas sentimentos universais. E por último, e não menos importante, ele, Dostoiévski, com Notas do Subsolo. Sim, eu li esse livro este ano e já mudou minha vida, minha visão completamente. É um livro perturbador. Quanto essa leitura me deixou louca. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que eu só falo sobre ele. E Dostoiévski, por meio das suas palavras, eles conseguem mostrar o subterrâneo desse personagem que não tem nome, mas também escancara. Todo mundo carrega dentro de si o seu próprio subsolo. E por mais desconfortável que é esse tipo de narrativa, como Dostoiévski enquadra tudo certinho pra falar também da gente, esse livro me fez olhar pra dentro, sabe? Pros meus próprios defeitos. Muitas das vezes a gente julga os defeitos dos outros, que fica ali evidente. Você fala, tá, você erra nisso, você erra naquilo. Mas quando isso inverte o papel e você consegue perceber os seus próprios subsolos, o que tá dentro de você, quais são as mudanças realmente necessárias que você precisa tomar, aí é mais difícil. E Dostoiévski dá esse tapa na nossa cara, sabe? Mas a mudança, gente, que esse livro faz na sua cabeça, com o seu psicológico, fora e o estilo de narrativa que ele traz, né, o jeito que ele escreve, já vai fazer você mudar, principalmente a forma que você estava acostumada a ler. E a verdade é que todos esses livros não me marcaram só como leitoras, mas também como pessoa. Isso me ajuda também como professora de literatura e como artista plástica, porque todos esses livros me fizeram também trabalhar a minha criatividade, sempre me dando novas formas de ver o mundo. Então agora eu te faço essa pergunta: qual foi o livro que mudou a sua vida? Me deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, porque afinal de contas as histórias também se encontram naqueles livros que escolhemos. E já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!